lustre do YouTube! Hoje a gente vai estar aqui para continuar lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, então bora começar? Então vamos lá. Aqui já é o vídeo 3, vamos lá. Eu estou no capítulo 6, no capítulo, se não me engano, no capítulo 7, e a gente está na metade do capítulo 7. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de alerquim, em derretedor da espécie humana. A dor cedia algumas vezes, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figueira nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro do invisível, coisos todos os pontos precários com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se, como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou, sem protestar ou rir. E não sei, porque lei do transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tem razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e ver os séculos que continuavam a passar, velozes, turbulentos, gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como as dos hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos do cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então, disse comigo: bem, os séculos vão passando. Chegará o meu, e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos, e continuei a ver as idades, que vinham chegando, vinham passando, já estão tranquilo e resoluto, e não sei até se alegram. Talvez alegram. Cada século trazia sua porção da sombra de luz, de apatia de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera, e amareleciam depois, para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha ainda uma regularidade de calendário, fazia-se história, fazia-se civilização, e o homem, nu, desarmado, armava-se e vestia. Construiu o Tugório e o palácio, a rude aldeia de Tebas, de 100 portas. Criava a ciência que percruta e a arte que enleva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo. Corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia a esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarrado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás deles, o futuro. Aqui ele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audez, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou a minha. Passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, e enfim vi o último. Ah, o último. Mas então, já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos e trocaram-se. Uns crescem, outros minguaram, outros perderão-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo, que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir até ficar do tamanho de um gato.
Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato, sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Capítulo 8. Razão contra a sandice. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava a sandice a sair, chamando. E com o melhor jus, a palavra de Tártafo. La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. Estava escrito aqui. Mas esse ancestro antigo da sandice, criar amor às casas alheias, de modo que, apenas senhora de uma, dificilmente lhe farão despejar. Ancestro, não se tira daí. Há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advergirmos ao imenso número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a adventícia não queria entregar a casa, e a dona não cedia da intenção de tomar o que era teu. Afinal, já a sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, explicou a razão. Estou cansado de lhe ter sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente no sótão à sala de jantar. Daí, a de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? Te dou-os, emendou a sandice, o da vida e o da morte. Peço-lhe só uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre. E dizendo isso, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora. Depois entrou e fechou. A sandice ainda gemeu algumas suplícias, grunhiu algumas zangas, mas desenganou-se depressa. Deitou a língua de fora, o ar de surreada, e foi-se andando. Capítulo 9. Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte, eu a maior transição do mundo desse livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão de pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, no dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada, de modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isso de método sendo como é uma coisa indispensável. Todavia, é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá vizinha fronteira, nem do inspeitor do caldeirão, e como a eloquência, que há uma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e colcha. Vamos ao dia 20 de outubro. Capítulo 10. Naquele dia. Aquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é o que o induziu a gratificá-la com 2 meias dobras. Lavado, enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava o meu respeito, o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, antigo oficial da infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio, Ildefonso, então, simples padre, farejava-me como cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por parecer orgulho, mas me admira nada se Deus a destinasse a um bispado. É verdade, um bispado. Não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar minha cidade ao mundo.
Perguntava-me a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, se era bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquela famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse. Aventou-se muito casaco e muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, e porque, se os contasse, não acabaria mais o capítulo e é preciso acabá-lo. Irém, não posso dizer nada ao meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e a tua senhora. Um e outro descendiam de várias famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizias com muita graça, ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem não se obrigasse a recitá-los. Nhonho, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho? É o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto, seu menino, exclamavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai, e os olhos babavam-se de orgulho. E ele espalmava minha mão sobre minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. E daí, comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez, por aprestar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras, pegavam-me de fralda, davam-me carrinhos de pau. Só, nhonho, só, dizia-me a mucama. E eu, atraído pelo chocar da lata que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para a frente, caia aqui, caia acolá, e andava, provavelmente mal, mas andava, e fiquei a andar. Capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci. E nisso é que a minha família não interveio. Cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino do diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, argudo e discreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza no altacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudence, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas e outro lado, e ele me obedecia. Algumas vezes gemia, mas obedecia sem dizer uma, ou quando muito um ai, nhonho. Aí que eu retorquia. Cala a boca, besta. Esconder o chapéu das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas desejais eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me grande admiração. E se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhe os chapéus.
mas opiniático, egoísta e algo contemplador dos homens. Isso eu fui. Se não passei o tempo a esconder-lhe chapéus, algumas vezes lhe puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, aperfeiçoei-me a contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo o padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo. Fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, de noite antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava meus devedores. Mas entre a manhã e a noite, fazia uma grande maldade. Ah, e meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara. Ah, e exclamava a rir. Ah, um brecheiro, ah, um brecheiro. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, um pouco cérebro e muito coração. Asaz, crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, tememente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus, que se de colaboração essas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha uma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta em partes negativas. Meu tio Conego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por esse modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta com a transmissão e a educação, houve ainda um exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa pitaresca. Desde os 11 anos de idade entrou a admitir mesanétonas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundície. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão. Com a diferença que este fugia logo que ele enredava por assunto escabroso. Eu não, deixava-me estar, sem entender nada a princípio, depois entendendo e enfim achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e gostava disso. Dava-me doces, levava-me a passeios. Em casa, quando ele ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anétonas, de ditos, de perguntas, ao estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga no ventre, arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a enceboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhetas do tio João, e a comentá-las de quando em quando com essas palavras. Cruz diabo, esse sim João é o diabo. Bem, diferente é do tio Conego. Esse tinha muito austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas contestavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, via a hierarquia, as preeminências, as sobrelices, as circunflexões, vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração de mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano, ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Nicéia. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e caso das cortesias que se deixavam oficiante. Conego foi a única ambição da sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes, em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir e de as impor aos outros.
Não digo nada da minha tia materna, Dona Emerciana, e, aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Ah, mas essa diferença, grandemente dos outros, mas viveu pouco em nossa companhia. Os 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermediante, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico. E essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruido, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor. Então foi isso, gente, galera. Ilustre do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau!